Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo bacana para vocês. A gente vai falar um pouco agora sobre segurança. Será que o seu software está seguro? Será que não tem perigo de você perder dados ou você sofrer algum tipo de ataque? Então se ligue nessas dicas que eu vou passar para vocês agora. São dicas valiosas, importantes. Às vezes você já presenciou alguma delas, às vezes outras você ainda não sabe como lidar. Então fiz um roteirinho aqui básico, a gente vai passar com algumas dicas bacanas, tem alguma coisa de código também que eu vou mostrar para vocês. A ideia é que a gente consiga aí se prevenir ao máximo aí para poder evitar aí que nosso software, né, o nosso programa ou como você chama aí seu sistema, esteja minimamente seguro para que a gente evite aí ter danos aí com seus clientes, etc. Inicialmente, tem algumas dicas importantes, né, que eu separei aqui para vocês. Então, são dicas aí de desenvolvedor, dicas de quem é empreendedor, produz software e tudo mais. A primeira dica aí, basicamente, é evitar, né, a gente colocar senhas aí em webconfig, appsettings.json, YAML, né, o YAML. Então, por mais que você fale assim, pô, mas isso vai ficar no servidor ou alguma coisa assim, evite colocar qualquer tipo de senha, senha de banco de dados, senha de token de cartão, de integração com parceiro, porque a gente não sabe quem acessa o portal ou o ambiente e se acessar tem fácil acesso a essa informação e depois pode usar isso, sei lá, de alguma forma aí para prejudicar aí o seu ambiente. Essa é a primeira dica, dica valiosa aí. Então se atentem nesse cenário. Bom, o segundo item, já ainda com o tema de senha, né? Se aí se pergunta, pô, se eu não vou botar a senha no config, eu vou pôr aonde? Então, se você trabalha com Azure aí, tem a opção de você usar a Key Vault aí, então dá para você criar lá sua chave de cofre e colocar sua senha e fazer com que sua aplicação ela recupere essa senha aí enquanto ela estiver rodando. Então, acaba se tornando aí um ambiente mais controlado aí para fazer a gestão dessas senhas. Eu coloquei um outro item também, um terceiro item, que é evitar cuspir aí dado sensível em log, né? Então, é frequente em empresa a gente utilizar aí traces, né? Log de informação, log de rastreio ou log de exceção. A gente usar o termo cuspir, né, que é a gente plotar isso aí num log, ou um CPF, ou um ID de tabela, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o log é algo que mais pessoas têm acesso fácil. Então, é- a gente consegue garimpar muita informação no log que pode ser útil para algum tipo de ataque, ou lead, ou alguma coisa nesse sentido. Então, evitar mesmo, ou usar chaves para referenciar algum registro, alguma coisa assim. O quarto item é com relação à ofuscação do código. No .NET, por gerar compilados, DLL, executável, etc., isso vai ser mais difícil de você conseguir fazer, mas em outras linguagens você consegue fazer esse tipo de coisa, que é a ofuscação do código. Evitar aí que seu código vaze e seja utilizado por outra pessoa, a pessoa só muda alguma coisa. Então, com a ofuscação você reduz esse risco. Bom, o quinto item é a questão da minificação, né? O minify aí do JSSS. Então, se você aí criou aí um JS bem bacana aí, por mais que ele fique na máquina do cliente, na máquina aí é possível você pegar. Se você minificar ele, né? Você dificulta aí o plágio ou alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é reduzir mesmo, dificultar a vida aí do hacker, né? Mais um item importante com relação às informações que são presentes no header, no cabeçalho da requisição, para quem trabalha com chamadas em API. É comum trafegar bastante informação no cabeçalho, informação de dispositivo, de origem, até mesmo dado sensível, né? Então toma muito cuidado com esse tipo de coisa. O cabeçalho é muito capturado aí por sniffers e outras aplicações. Também tomar muito cuidado com relação às informações presentes na URL, então é comum o pessoal usar get, passar ID de tabela, nome, etc. Então, evitar esse tipo de informação, principalmente em consultas, né, usando aí o get, né?
E também a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao dado em si. Principalmente no ambiente corporativo, a gente tem réplicas do banco de produção em ambiente de stage, homologação, QA, desenvolvimento. E algumas não se preocupam com esse tipo de ofuscação de dado, então se tem dado que é acessível e é perigoso de ser capturado, é importante que esse dado esteja criptografado na base de dados e que a criptografia fique também aí sobre gestão aí de uma área de segurança. Bom, validação de identidade, isso é muito comum também ser feito, então quando você utiliza aí informações que são originadas aí de formulários de máquinas de cliente, é importante você validar se essa informação que está vindo ela é válida, né? Então, quando se, por exemplo, está numa área logada, eu vou passar o ID 3 que é de um outro cliente de outra área. Então, eu preciso validar se o 3 corresponde à identidade da minha área logada. Um outro item também bastante importante é com relação à identificação da origem, né? Então, se você tem um nicho pré-definido aí de clientes, então, se você validar a origem, você evita aí que outras origens diferentes acessem a sua API ou o seu sistema. E a questão de sempre estar mantendo as bibliotecas atualizadas, porque da mesma forma que a gente está tratando as vulnerabilidades no nosso sistema, os nossos parceiros aí, bibliotecas, também têm as suas vulnerabilidades, então a cada atualização eles vêm aprimorando isso aí, por isso que é importante a gente estar sempre com as DLLs ou JS ou o que for aí sempre atualizados. Beleza? Então essas foram as primeiras dicas básicas aí para você iniciar o seu processo de segurança no seu sistema. E aí tem uns outros itens que a gente vai ver na prática aqui, que dá para a gente tratar aí no .NET, né? Que é o nosso forte, e vai ajudar vocês aí bastante a se prevenir. Bom, o primeiro deles é com relação à criptografia e o uso do GUID, né, o guide, né, em URLs ou até mesmo para IDs de tabela. Tomar bastante cuidado aí com o uso do local storage e do cookie, né, que fica na máquina do cliente. A questão do CAPTCHA, né, que é aquela validação, né, se você é como se fosse uma prova de vida, né, você mesmo, para não ter máquinas aí tá batendo em você o tempo todo. A questão do rate limits também, né, para prevenir ataques, né, então a gente limita aí a quantidade de requisições para o determinado IP. Então esse IP tentar 500 vezes em um minuto, isso aí com certeza é um ataque. Então o rate limits previne isso. E a injeção em formulários, então assim, como é inputs, permite que o usuário coloque qualquer tipo de informação ali, então tem algumas bibliotecas já no .NET que previne isso, então a gente vai tratar isso também. Beleza? Bom, então com relação a, ao .NET, a gente vai ver agora, né, esses itens que eu acabei de falar. Para a gente validar esses itens, eu criei um projeto, né, dentro da Solution Tiro Curto. Mais o item para vocês é acessar o GitHub, fazer download lá do código e validar essas informações. Eu criei um projetinho ASP.NET MVC, .NET 6, né? E aí tem algumas coisinhas que eu criei aqui que eu vou passar por elas. Por exemplo, eu criei uma classe estática aqui de criptografia, então eu procurei na internet mesmo algum algoritmo aí simplista só para a gente usar, mas tem diversos algoritmos aí, então você tenta pesquisar aí um que seja mais complexo e você faça suas adaptações aí internamente. Então eu usei um aqui que ele pega a informação, né? E aí ele faz aqui um esquema de criptografia e depois ele. Opa, na verdade, encriptado aqui. Ele converte o texto para um byte, né, uma rede de bytes, e depois ele usa aí a nossa biblioteca System Security Cryptography e devolve um base 64. E aí, para descriptografar, a mesma coisa, ele converte a base 64 e faz o processo reverso. Essa é a minha chave de criptografia. Então, essa é a minha classe tática para criptografar qualquer dado aí, já ir fazendo esse processo de prevenção aí de captura de dado. Eu também criei, bom, a gente falou da criptografia, certo? Tem a questão da injeção, né, do formulário. Então, para a gente prevenir, né, a injeção de conteúdo
A gente usa aqui o anti-forgery token, né? Então a gente coloca aqui dentro do form e também a gente coloca aqui dentro da controller. Então dentro da controller a gente tem aqui o nosso post, né? E a gente também tem a notation aqui do validate anti-forgery token. Então esse cara aqui já ajuda essa questão do cross-site, né? Evitar aí qualquer tipo de ataque, a pessoa tentar enfiar algum comando ali, ele acaba fazendo aquele processo de remover aqueles caracteres especial que induz aí a fazer algum tipo de injeção. Então ele fala também que é um método, eu coloquei toda a descrição aqui dentro da classe para facilitar o entendimento. Então ele fala que é um método que gera e insere no HTML gerado na view um código para evitar que falsifique o envio dos dados. Então é para interceptar aí e evitar aquelas chaves lá, ou um tipo de injeção no código.